Conversa hoje com o Marlon Cândido, né? O jovem empreendedor do sul de Santa Catarina, especialista em inovação para cidades. Ele vem ganhando destaque para ajudar prefeituras a se tornarem mais inteligentes, eficientes e conectadas com o cidadão. Bom dia, William. Alô? Opa, bom dia. Alô? Me ouve, Marlon? Me ouve? Som, teste, te ouço, sim. Ouve bem? Sim. Bom dia, Manu. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Obrigado pela oportunidade, né? A gente está aqui para poder cooperar, poder falar um pouquinho de inovação, né? E, enfim, estou à disposição. Marlon, afinal, o que é uma cidade inteligente? Para quem está nos acompanhando no rádio conseguir entender. Perfeito. Uma cidade inteligente é uma cidade que tem processos e que tem como base desses processos a tecnologia, né? Hoje a gente vive num sistema bem digitalizado, não só as empresas tradicionais, mas também a gente percebe um processo de digitalização junto às cidades, junto aos órgãos públicos, né? E a gente trabalha com foco em trazer essa digitalização de forma prática, oferecendo agilidade e um retorno mais claro e mais profundo junto ao próprio contribuinte. E como foi 2025 no mundo da inteligência artificial para o poder público, Marlon? Porque tem, né, as pessoas ainda têm medo de se envolver com a IA, mas a IA vem para ajudar se souber usar. Realmente. A gente percebeu que 2025 foi o boom, né, do ChatGPT, todo mundo começou a usar de forma mais prática, né, e mais usual, e a gente começou a perceber também que havia uma necessidade de conseguir fazer com que todo mundo conseguisse se aproximar de uma maneira mais simples e sem o medo de que a IA vai substituir todo mundo. Não, jamais, né? A IA, na verdade, ela é uma ferramenta, é um complemento. Precisa cada vez mais se habituar e entender como trabalhar com essa ferramenta, como tirar o melhor dela, porque tudo parte do princípio do que eu peço para ela fazer, né? A IA sozinha, ela que auxilie, que direcione, né, a movimentação de como ela vai atuar, o que ela vai fazer, o que ela vai entregar, né? A gente percebe que nesse ano foi um ano bem importante para poder entender melhor como eram os prompts, né, como todo mundo fala, de como atuar, como escrever, como solicitar, e a gente vê que 2026 já começa a todo vapor, né, com essa necessidade e as aplicações do uso da IA em todos os aspectos e âmbitos da sociedade. Marlon, existe um passo a passo aí para transformar uma cidade mais inteligente, a cidade inteligente, que a gente costuma usar esse termo aí? Sim. Hoje em dia, a gente tem vários eventos relacionados à parte de GovTech, né? A gente tem eventos em todos os estados brasileiros, praticamente. Ano de 2026, como é um ano de eleição, a gente percebe também que vai ser um dos anos mais digitalizados da história, em termos de disputa eleitoral. Então, naturalmente, se percebe que há um movimento não só de empresas tecnológicas, chamadas GovTechs, né, relacionadas ao governo, com o foco em trazer essa digitalização. O que acontece, né? A gente, por muitos anos, teve sistemas que eles eram um pouco mais engessados por serem mais robustos, né? Terem uma concepção digital mais massiva, e quando a gente chega nesse momento de IaaS, né, para todo lado, com usabilidade de várias formas, a gente percebe que muitos novos prefeitos, novos vereadores começam a olhar para esse lado e veem essa necessidade. Então, o que eu indicaria, né, a melhor forma de se fazer, de dar esse start, de iniciar, né, é se envolver com toda a parte de inovação do Estado. A gente tem hoje órgãos que tem esse foco em startups, né? Certamente tem GovTechs em todos os estados do país, e elas estão à disposição para poder iniciar esse processo junto à cidade que for necessária, que tiver aí essa necessidade, né, de aplicabilidade, não só de IA, mas também de todos os atributos junto à parte digital. Marlon, e tem como citar aí só um exemplo prático do dia a dia na solução que muda a rotina aí da administração pública ou do cidadão? Perfeito. Uma das aplicabilidades que a gente mais tem usado é junto ao WhatsApp, né? A gente sabe hoje que praticamente todas as cidades possuem WhatsApps próprios, né? E a grande diferença que a gente consegue trazer hoje é o uso de IA dentro do próprio WhatsApp. Antigamente, a gente tinha uma resposta um pouco mais inadequada com os chatbots, né, em que você solicitava alguma coisa, ele te dava várias opções, você selecionava uma opção para poder, assim, dar sequência na conversa. Hoje em dia, com o IA, a gente consegue entregar um WhatsApp mais conversacional,
né? Ou seja, uma IA que realmente entende o que o cidadão está pedindo e realmente, dentro do próprio sistema da prefeitura, consegue fazer as tramitações junto às solicitações. Então, por exemplo, desde a solicitação de guia de IPTU, como também a solicitação de ajuda para fechar um buraco na rua, né, na frente de casa. Então, a gente hoje consegue fazer toda a parte de abertura de protocolo diretamente para o WhatsApp, sem a necessidade de ter que estar ligando, ou de mandar e-mail, ou de até mesmo ter que ir até o balcão da prefeitura. E qual a expectativa para 2026, principalmente dentro da IA? Porque a gente já tem um pessoal acompanhando aqui a nossa entrevista, Marlon. A Sofia disse que assunto bacana, só falam de IA para gerar imagens. Deve ajudar muito na gestão pública, né? E o que tem de expectativa aí para os próximos anos? A gente acredita que a gente passa por um limiar de mudança total da maneira de como os sistemas internos de prefeituras trabalham. Por quê? Não só os sistemas mais antigos começaram a se digitalizar, focando em IA, trazendo mais agilidade, como também novas empresas, novas startups trazendo soluções inovadoras. Então, agregando esses dois fatores, a gente consegue ter uma garantia de que o cidadão vai ter uma agilidade muito maior junto às prefeituras com solicitações e demandas. E uma das coisas que a gente sempre fala no meio digital é: aquilo que você não mede, você não melhora, né? Então, a digitalização e o uso da IA vai permitir que o próprio gestor público consiga ter uma clareza e uma profundidade maior de dados para que ele possa tomar decisões mais assertivas baseado em informações. Marlon, e na sua opinião, o Brasil está atrasado ou avançado neste tema? É um tema complexo, porque, né, em algumas áreas a gente percebe o Brasil na vanguarda, né, com o uso de IA principalmente. Eu posso falar porque a gente percebe na Europa um movimento muito fraco, né, com relação ao uso da digitalização de IA. O pessoal tem muito medo ainda, mas o Brasil abraçou realmente a causa de uma maneira mais profunda, digamos assim, mais sólida, e a gente percebe em vários setores, né, o andamento da digitalização acontecendo tudo de forma concomitantemente, né? Então, a gente acredita que realmente 2026 vai ser uma virada de chave e a gente vai chegar ao final do ano aí já com aquela certeza e tranquilidade de que as minhas solicitações realmente estão sendo ouvidas, estão sendo olhadas e analisadas e faz sentido na hora da tomada de decisão no final do dia. Olha, Marlon, que papo bacana, né? Tirando o medo aí das pessoas de inteligência artificial ou que vivem só fazendo videozinhos e imagens nas redes sociais, que a inteligência artificial, ela vem para ajudar, se souber usar também, principalmente na gestão pública. Quero te receber mais vezes por aqui. Rapaz, eu fico à disposição. Obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Bom trabalho para você aí, Marlon. Gente, ó, Marlon Cândido, jovem empreendedor aqui do sul de Santa Catarina, especialista em inovação para cidades, falando aí sobre inovações, inteligência artificial, que é muito bacana. Se souber usar aí, você consegue aplicar em todas as áreas e não vai substituir as pessoas não, gente. Bom, a gente só vai adaptando e melhorando o nosso trabalho no dia a dia.